Boa noite, então, pessoal. Hoje a gente vai mudar um pouquinho do tipo de dados do que a gente estava vendo. Hoje a gente vai começar a ver um pouquinho sobre os dados raster. Então, lembra que lá na nossa primeira aula a gente conversou que tinha dois tipos de dados, né? A parte dos dados vetoriais, são as linhas, polígonos e polígonos, que foi o que a gente trabalhou até agora. E agora a gente vai começar a ver sobre os dados matriciais, então, que são imagens de satélite, imagens de drone, que é onde é possível a gente obter de nível, elevação do terreno e todas essas outras informações. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a teoria, onde vocês podem baixar esses dados, então, porque no geral, quando a gente vai trabalhar com algum projeto maior ou alguma coisa específica, a gente acaba contratando um serviço de levantamento, então de drone, alguma coisa, mas isso é uma coisa cara que para a faculdade no momento a gente não vai usar. Mas existem sites onde a gente pode baixar esses dados, tá? E aí a gente vai gerar curvas de níveis, um mapa issométrico, um mapa de declividades, e vamos ver também como criar um perfil do terreno. Então, os dados raster, eles são formados em pixel. Então, é como quando a gente dá zoom em alguma imagem que a gente baixa do Google ou de qualquer outro lugar, existe sim o pixel. E é isso que vai determinar a qualidade da imagem. Então, quanto menor o pixel, nessa primeira imagem aqui vocês podem ver, é uma imagem com resolução de 1 metro. Então, é bem visível as coisas. A gente consegue identificar o que que é árvore, o que que é construção. Obrigada. Já de 5 metros, ele começa a ficar um pouco mais borrado, e assim por diante. Então, a imagem de 1 metro, por exemplo, 5 metros, é muito difícil a gente conseguir de forma gratuita, porque é uma imagem que ela é muito pesada, porque ela tem muitos dados, e é uma qualidade muito boa, então não tem disponível muitas vezes. Aqui em Videira tem no Geomais, tem aquele ortomosaico, sabe que tem no Geomais, que aparece a imagem do fundo? É uma qualidade muito boa, provavelmente foi feito com drone ou um levantamento contratado pela prefeitura. E aí, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Essa é uma imagem lá de Freiburg, uma imagem que foi feita por drone. Então, vocês conseguem ver certinho o desenho dos carros, a faixa de pedestre, até a pintura das vias. Essa imagem é a imagem do estado, que vocês conseguem baixar no site SIGSC. Então, vocês já percebem que ela está um pouco borrada. A gente consegue identificar o que que é carro, mais ou menos, mas já não conseguimos identificar, por exemplo, faixa de pedestre ou o desenho, a pintura no entorno das vias. E aqui é a imagem do Google Satélite. Então, do Google também é uma imagem um pouco maior o pixel, então é uma qualidade menor. E a imagem do Google ela tem bastante sombra, então não dá uma precisão real se a gente utilizar essa imagem para desenhar alguma coisa. Toda essa parte aqui de imagem a gente chama de ortomosaico. Junto com o ortomosaico, quando o drone está fazendo o levantamento ou o satélite, ele captura outras duas informações, o MDS e o MDT. O MDS é o modelo digital de superfície. Então, ele vai captando todo o desnível do terreno, incluindo árvores e edificações. Então, aqui a gente pode ver esse perfil, ele está pegando a árvore, está pegando a outra árvore, aqui é a edificação. Ele pega todo e qualquer objeto que tiver no solo na hora daquela captura, inclusive um carro, qualquer coisa que tenha ali um desnível.
Já o MDT, que é o modelo digital de terreno, ele vai pegar o desnível somente do terreno. Ele vai pegar só aqui o perfil exatamente do terreno, então ignorando árvores e ignorando edificações. Então, quando a gente for utilizar curvas de níveis, que a gente for utilizar para um projeto, por exemplo, a gente vai usar sempre o modelo digital de terreno, que a gente não quer que destaque as edificações. Agora, talvez para outros estudos seja interessante a gente usar o modelo digital de superfície. Uma forma, por exemplo, da gente obter o gabarito das edificações sem a gente ter que preencher uma planilha ou em loco levantar quantos metros tem cada prédio ou quantos pavimentos tem cada prédio, que o mapa de gabaritos é a quantidade de pavimentos de cada edificação. É a gente cruzar esses dados do modelo digital de superfície e do modelo digital do terreno. Então, por exemplo, a gente vai pegar o valor deste ponto aqui e descontar o valor do ponto aqui. Então, a gente vai ter essa diferença de altura, que vai ser a altura da edificação, tá? Se vocês precisarem, então, fazer um dia, pelo menos vocês têm uma ideia de como fazer. Alguns lugares para a gente baixar os dados, então, é o SIG-SC, Topodata, o ASF e o USGS. Depois eu posso mandar o link de cada um para vocês. Então, esse daqui é exclusivo, imagens de Santa Catarina. Então, ele tem uma qualidade bem boa, que são os dados que a gente vai usar na aula de hoje. O Topodata, esse ASF do USGS, são de satélites, então a qualidade é um pouco pior, digamos assim, do que do SIG-SC, mas para uma escala grande dá. Todos eles vocês precisam fazer um cadastro, então cadastrar o e-mail, o nome, tudo mais. Daí vai pedir uma verificação e vocês conseguem baixar tranquilamente os dados, tá? Nenhum deles é muito complexo. Sempre que a gente for baixar algum desses dados, é preciso a gente dar uma olhada na qualidade. Então, o tamanho de pixel que essa imagem fornece, para a gente ter ideia da proporção do que a gente for usar. Por exemplo, se eu for utilizar as curvas de níveis do terreno para fazer, por exemplo, um prédio, eu não me adianto uma precisão de 10 metros, porque praticamente vai ter duas curvas de níveis no terreno, porque ele é um pixel muito grande que vai ocupar, então, o meu terreno quase inteiro, e não vai ter uma diferenciação ali da altura entre um pixel e outro. Conseguiram entender mais ou menos essa parte de como que funciona, como que influencia essa qualidade? Então, dependendo do que for, por exemplo, se a gente for trabalhar com a delimitação de bacias hidrográficas, por exemplo, 10 metros está ótima a qualidade, até 20, 25 metros a gente consegue ter uma precisão boa. Mas quanto mais detalhado for o serviço que a gente precisar, melhor a qualidade da imagem, para melhor a gente ter a qualidade dos dados. Dessas imagens que eu coloquei ali para vocês baixarem na aula 3, é a imagem do governo do estado. Então, foi feito entre 2010 e 2012. O estado de Santa Catarina fez um levantamento e aí disponibilizou para todas as cidades. Então, no SIG-SC, vocês conseguem baixar os dados de qualquer cidade relativo ao ortomosaico, modelo digital do terreno e modelo digital de superfície. E a precisão dele, ó, resolução espacial de 1 metro e a precisão altimétrica de 1 metro. Então, aqui ele já trouxe também um pouco da finalidade, ó, formulação do planejamento de políticas públicas na produção de pesquisa científica, então, recursos hídricos, delimitação de bacia hidrográfica, planejamento regional urbano, planejamento costeiro. Então, segundo há informações que eles estão realizando um novo levantamento. Então, talvez ano que vem ou no próximo a gente tenha um novo levantamento. Porque esse, como foi feito em 2010, 2012, então todos os loteamentos, todas as construções, tudo que saiu depois disso, a gente não vai ter atualizado. Mas para o que a gente vai fazer, tá ótimo, tá? E é isso que diferencia também. Por exemplo, do ASF também. Foi feito até uma determinada data, não lembro agora até qual ano, mas então ele já não vai estar atualizado. Se eu trabalhar, por exemplo, com planejamento urbano, que eu precise de todos os loteamentos de uma cidade, por exemplo, para calcular alguma coisa de drenagem, talvez já não tenha alguns.
Esse L tá aqui, eu trouxe também a informação, ó, de 2006 a 2011, e a precisão dele é de 10 metros. Então, depende do que a gente for utilizar, tá? E aqui é as classificações da Embrapa para o mapa de declividades que a gente vai fazer depois, tá? Então, podem ir lá para o nosso QGIS. Todo mundo conseguiu baixar os dados da aula 3? Tá baixando? Todo mundo para baixar. Ó, aqui, quando vocês baixarem, eu faço esse passo de importar de novo. Vocês estão vendo que conforme dá um zoom, dá para diferenciar a cor entre um pixel e outro? Cada pixel tem um valor, e é dessa forma que a gente consegue obter a informação do desnível. Então, esse pixel aqui, ele é o 1029, o do lado já é o 1030, 1024. É assim que a gente consegue obter essa diferença entre um nível e outro. E pelo tamanho do pixel também, aqui onde destaca, a gente consegue usar essa ferramenta para ter ideia do tamanho do pixel, para ter aqui a, a resolução, tá? Caso vocês não encontrem em outro lugar. Me avisem aí quando vocês conseguirem terminarem de baixar. Isso. Se baixou já, é FB MDT? Isso. É, o MDT, e daí dentro da pasta, no meu aqui, é esse arquivo que está no meio. É o que não tem, é o que não tem a extensão aqui. Arquivo de imagem, né? Bom, se ele importar, ele vai ficar assim. O meu jogou dentro de um grupo, talvez. Ele vai ficar assim. Depois você abre duas telas no primeiro e você está tudo.
Não, pode deixar a gente fora. Eu vou tirar uma última de mapa depois dessa. Pode também ir colocando aquela imagem de satélite no fundo, lembra que a gente estava usando?
Ó, aqui na pasta do Drive, ele tem esses três arquivos. Tentem ver lá na pasta de novo. Ver se ele não. Tentem comparar, ver qual arquivo que faltou, para vocês baixar separado e jogar na mesma pastinha. Ver se ele resolve. Senão a gente vai ter que procurar algum outro jeito.
Vamos fazer um cadastro no SIG-SC. Caso a gente não consiga baixar, é que talvez ele demore. Deixa eu ver. Se a gente baixar todos juntos, vai dar. Eu também. Jogando de novo, ele deu o mesmo erro. Eu vou recortar uma área e a gente tentar pegar uma área menor, ver se talvez é isso. Então, vocês já podem ir vendo, quem quiser ir fazendo junto esse processo de recortar. Geralmente a gente processa só o que a gente vai precisar utilizar. Então, para a gente não ter o risco de ficar travando, que diz coisa errada, então a gente seleciona exatamente a área que a gente vai trabalhar. Então, para recortar, a gente precisa ter uma camada de base, uma camada de máscara, para a gente recortar esse MDT. Então, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, que é tipo um quadradinho, que ele é uma camada temporária. Então, lembrem que a camada temporária ela não salva, ela fica só no processador ali do computador. Mas como a gente não vai precisar ela para coisas futuras, só para recortar, não precisa salvar. Então, eu vou colocar o nome dela, camada de máscara, polígono, e daí eu ponho o SRC como projeto, ou 22. Tá. Todo mundo conseguiu? Tá aí? Tranquilo? Então tá. Então, ok. Ele já vai criar uma camada aqui, ó, na lateral, no navegador de camadas, com o símbolozinho de temporário. Clica nesse quadradinho aqui, a nova camada temporária de rascunho. É um quadradinho com um monte de risquinho azul. E aí o tipo de geometria é polígono. E aqui na barrinha do SRC coloca o 22S. Tá certo? Camada de máscara eu coloquei. E ok, aham. Todo mundo conseguiu adicionar? Sim? Então tá. Aqui no meu, ele já tá a edição habilitada. Então, ele já tá com o lápis aqui e já tá com o lápis aqui ativo, quer dizer que eu tô no modo edição. Então, para mim criar um polígono, eu vou usar essa ferramenta aqui, que é uma
a mapinha verde, o amarelinho, vocês podem clicar, e aí ele já vai mudar o cursor para uma bolinha. Então, vamos desenhar aqui. Eu vou desenhar essa quadra aqui no entorno do lago. Podem desenhar mais ou menos aí uma área. E quando eu clicar, eu vou clicando com o botão esquerdo para ir selecionando os vértices e com o direito para encerrar o desenho. Já fizemos nosso polígono, a gente clica no lápis amarelo para salvar a edição. Ele vai pedir se eu tenho certeza que eu quero salvar. Sim. E aí ele vai sair o lapisinho. Todo mundo tem? Tá. O de vocês que não deu certo a imagem, vocês tentem fazer também. Caso ele dê erro, daí eu vou carregar essa imagem já recortada para vocês, tá? Então, agora, para a gente recortar, a gente vai aqui em Raster. Então, lembram que quando a gente estava fazendo aquele processamento dos cursos de água, a gente ia em vetores, porque tinha as ferramentas exclusivas para vetor, ponto, linha e polígono. Como agora a gente está trabalhando com imagens, a gente vai no campo de raster para usar as ferramentas. Aí, extrair, então raster, extrair, recortar pela camada de máscara. Então, a minha camada de entrada vai ser o mosaico MDT. E a minha camada de máscara vai ser a camada de máscara que a gente criou. Aí, executar. Assim que ele terminar, ele já vai aparecer aqui. E eu já posso fechar. E ele já... Oi? Deu? É porque ele tá com problema. O de vocês não foi. Então tá. Só vou salvar aqui para elas, tá? Só... Agora eu tô colocando lá na aula 3 um zip MDT recortado. Então, de vocês deu certo recortar? Não? Tá, já vai. Aí só para os meninos baixarem que o delas.
Tá? Muitos dados, tá? E aí, a gente vai se sentir não. Só vai para o lá, tá? Então, se vocês não precisam fechar o princípio completo, aí vocês testam, caso não dê certo, vocês me avisam, tá? E entrar no lugar, eu vou deixar depois uns links também para vocês de vídeo e como baixar as imagens, tá? Para vocês saberem como que baixa. Vamos ver aqui o seu nome. Fechou? Tá todo... Então já conseguiu abrir? Já conseguiu abrir no QGIS? Tá. Então, tá. Primeira coisa que a gente vai fazer é extrair as curvas de níveis, tá? Então, com o MDT recortado selecionado aqui no azul, deu certo em minutos. Sim. Tá, então agora podem deixar selecionado aqui no painel da esquerda o MDT recortado. E a gente vai lá no raster, de novo, extrair contorno. Ele vai abrir uma nova janela. Aqui, como a gente só tem essa imagem, ele já vai aparecer o MDT recortado. Então, podem deixar o MDT recortado. E aqui é a equidistância entre os contornos. Então, de quantos em quantos metros
que a gente quer as nossas curvas de níveis. Então, vamos primeiro extrair de 5. Então, podem colocar 5 ali. A gente extrair as curvas de níveis mestre. Então, executar. Se vocês arrastarem para o lado aqui, ó, ele já vai aparecer que ele já extraiu aquelas curvas de nível. Então, é bem rapidinho, porque a gente está trabalhando com uma área pequena. Se a gente fizer uma área maior, ele vai demorar mais. Aí depois, vocês podem ir lá de novo e no lugar do 5, colocar 1. E aí a gente vai ter as curvas de nível de 5 e 5 e de 1 e 1. Certo? Então, desabilitem ali a primeira, deixa só de 5 e 5. Vou tirar aqui. Aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é salvar, porque ele está como uma camada temporária. Lembrem que sempre que ele aparecer esse símbolo aqui na lateral é porque é uma camada temporária, ela não está salva em lugar nenhum. Se eu fechar meu QGIS, quando eu abrir de novo, essa camada sumiu. Então, a primeira coisa, a gente vai clicar com o botão direito, exportar, guardar elementos como, e ali nos três pontinhos, né, confiram se aqui está shapefile. E ali nos três pontinhos, escolher qual vai ser a pasta. Então, eu vou criar uma nova pasta. Eu vou colocar FB, CN, de curva de nível 5. Aí eu vou abrir e salvar de novo aqui o nome. Antes de dar um ok, lembrem sempre de ver se está marcada a caixinha para adicionar no mapa. E dar um ok. Vocês já tiveram topografia, alguma coisa? Vocês entendem mais ou menos de curva de nível? É? Mas vocês sabem o que é curva de nível? Não? Tá. Vocês já tiveram, né? Topografia, né? Tá. Curva de nível. Lembra naquele desenho que eu estava mostrando aqui nesse daqui? A curva de nível é o desnível que tem o terreno. Então, a gente vai ver basicamente o que tem de desnível entre um lugar e outro do terreno. Isso daqui é uma vista em corte que a gente está vendo no terreno. Essa daqui é uma vista em planta. Então, cada curva de nível dessas representa uma altura. Se eu tiver, por exemplo, um desenho assim, então um morro, a minha curva de nível vai ser assim. E aqui, por exemplo, vai ser 100, 21, 22, 23. As curvas de nível servem para representar a diferença de nível do terreno. Então, se vocês olharem, depois procurem aí mapa de curva de nível. Quando vocês aprenderem a olhar as curvas de nível, dá para identificar exatamente quando tem um morro no terreno, ou se tem um rio, a curva de nível fica assim, e daí, possivelmente um curso d'água. Conforme o desenho da curva de nível, vai ser o desenho do terreno. Todo mundo conseguiu salvar a dos 5 metros?
Aí, para a gente configurar, vamos arrumar o estilo dela. Então, botão direito, propriedades. Eu vou deixar com 0,4 e vou colocar uma cor laranja. E aí é sempre bom a gente deixar aqui a curva de nível de 5 em 5 metros um pouco mais espessa e uma cor um pouco mais escura, e a de 1 metro a gente deixa uma linha mais fina e um pouquinho mais clara, tá? Todo mundo conseguiu até aí? Sim? Tá. Então, na curva de nível é importante também a gente mostrar a altura. Então, vamos lá em rótulo. Tem rótulo individual. O valor vai ser esse eleve. Mas se eu aplicar agora, ele fica os números assim, então fica um pouco bagunçado para a gente ver, tá? Então, na curva de nível, eu sempre gosto de configurar assim. Aqui em posicionamento, dentro aqui dos rótulos ainda, posicionamento, vocês estão vendo que aqui tem posição permitida acima da linha, a gente vai colocar na linha. E vai desmarcar acima da linha. Aqui nas caixinhas embaixo, aqui é posicionamento. Aqui em rótulos, posicionamento. Não? Tá. E daí aqui no paralelo, vocês deixam curvado. Ó, agora quando eu aplico, ele já ficou um pouquinho melhor. Mas agora ainda vamos colocar um fundo, aqui no ladinho ainda, fundo, desenhar fundo e dar um aplicar. Que aí ele vai ficar destacado a altura de cada curva de nível. Aí também, conforme a escala do mapa, vocês podem configurar o tamanho da fonte, a cor da fonte, para deixar ele mais bonitinho, deixar o fundo um pouco transparente, tudo isso. É? Não deu? Dá para alterar o nome, não tem problema. Agora façam com o de um, isso também. O de um, geralmente eu não coloco o número da curva de nível, tá? Para não ficar, tipo, tão cheio. Senão toda curva vai ter um monte de número. E pela curva de 5 em 5 a gente já consegue se localizar. Então é só cada, entre cada rótulo vai ter uma diferença dos 5 metros, né? O teu tá instalando, tá? Podem configurar algum também. Se ele ficar muito perto, eu vou deixar o de 5 um pouco mais marrom. Aí ele destaca. E é sempre bom a gente deixar aqui na ordem, deixar o de 5 em cima.
E daí ele vai destacar. Ele vai estar mais espesso do que o outro. Vocês querem fazer um intervalo? Então, enquanto eu instalo o QGISão, vamos fazer um intervalo? Uns 15 minutinhos. Aí depois a gente volta e faz o mapa de declividades, tá? Tá. Pessoal, voltando, então, vamos agora fazer o nosso mapa de declividades. Vai continuar usando o nosso MDT. Então, a primeira coisa para a gente começar a fazer, a gente vai precisar fazer um processamento dessa imagem. Então, essa imagem, ela está mostrando o desnível do terreno. A declividade é um cálculo ali que a gente vai usar, que é a classificação da Embrapa, tá? Como padrão. Tem como vocês criarem depois a classificação que vocês quiserem. Mas, do momento, a gente vai calcular ela em porcentagem, e daí ele vai ficar classificado de 0 a 3%, de 3 a 8%, como plano, suave ondulado, ondulado, forte ondulado, montanhoso e escarpado, que são as classificações que a Embrapa tem por norma, tá? Então, a primeira coisa para a gente processar, a gente vai precisar ir lá em complementos, gerenciar e instalar complementos. E daí aqui nos complementos instalados, vocês vão ver se está ativo essas ferramentas aqui, GRAS e esse Saga. Se eles não tiver habilitados, vocês podem habilitar. Que esse GRAS e o Saga, eles são como se fossem um conjunto de ferramentas adicionais do QGIS. Então, é como se fosse um programinha à parte que você integra com o QGIS para você conseguir ter mais funções e mais ferramentas, digamos assim. Todo mundo achou? Conseguiram habilitar? Aqui em instalados, e daí é o GRAS 7 e o Saga GIS. Não? Eu acho que ele não vai precisar. Sabe aquela rotina do QGIS? Quando ele baixa no voto de dados do Madrid, ele baixa quando vocês abrem o QGIS pela pastinha, ele aparece outros componentes. São essas coisas à parte que a gente abre direto no QGIS. Então, aí podem fechar. Se ele abrir essa barrinha aqui do lado, vocês podem clicar no X para fechar, que a gente não vai precisar agora. E aí, o primeiro que a gente vai usar é declividade. Digitem aí declividade. Essa é essa ferramenta aqui. É um símbolozinho azul e declividade. Embaixo do GEDAL. Aí podem dar 2 cliques. Então, o que que vai fazer? Essa ferramenta, ele vai calcular a declividade. Aí, aqui na camada de entrada, MDT recortado. Vocês acharam esse? Não? Tá, já vai. E daí, lembrem aqui, ó, declividade expressa em porcentagem, tá? Precisa ativar essa ferramenta. Como a gente vai usar aquele classificação da Embrapa, aquela lá está em porcentagem. Então, precisa habilitar. E aí, podem dar um executar. Quando ele executar, ele vai criar uma nova camada de declividades. Podem jogar bem para cima. Ó, podem ver como ele já mudou a visualização. Se ele gerou a camada, ele vai estar com essa visualização assim, manchadinha.
Pessoal, caso essa janela aqui não esteja aberta, para você abrir é nessa engrenagenzinha, tá? É onde fica aqui, ó, caixa de ferramentas. O meu estava aberto, esqueci de falar para vocês. É nessa engrenagenzinha onde ele fica essas ferramentas adicionais, tá? Aí fica com o botão direito e exportar como para salvar essa camada. Salvar uma camada separada. O botão direito, exportar como, exportar essa camada. Os três pontinhos, mas escolher um que seja salvo. Aqui a gente está fazendo uma área aleatória. Mas depois que vocês fizerem, por exemplo, vamos trabalhar com videira, vamos fazer videira inteira, ou vamos fazer freio inteiro, vocês vão sempre ter esses dados prontos. Vocês não vão precisar toda vez refazer isso, porque vocês já vão ter gerado essa informação. Então, ela vai ficar no banco de dados de vocês. Vocês só vão precisar refazer se for depois uma outra área que vocês forem trabalhar em uma outra cidade, tá? Agora a gente já tem as declividades e a gente precisa colocar os valores conforme aquela tabela da Embrapa. Então, para isso, a gente vai usar uma outra ferramenta que é Reclass, o nome. Reclass. Aí vai ser dentro do GRAS esse R.Reclass, o R de raster. Então, vocês viram que aqui tem o R Reclass e o V Reclass. O V seria se fosse vetor. A gente está trabalhando com raster, então vai ser o R Reclass. Todo mundo achou? Achou? Com dois cliques também? Achou aí? Não? Aqui, nessa primeira, a gente vai colocar declividade, que é aquela camada que a gente recalculou. E aqui ele está pedindo o arquivo que contém as regras de classificação. Então, aqui vocês vão clicar nos três pontinhos e vão buscar lá dentro daquela pasta da aula 3
esse arquivo texto que tem classes, declividade em Brava, que é um arquivo TXT. Encontraram? Deu certo? Aí o teu tem que escolher onde salvar e podem executar. Agora o meu também deu problema. De vocês deu certo? Deu certo? Deixa eu ver. Ó, se o de vocês deu certo, ele vai ficar tipo colorido, um colorido meio. A área mais escura e a área mais clara. Aí dentro daquela mesma pasta, primeiro vamos salvar, exportar de novo aqui, salvar como. Aí esse daqui vocês podem salvar como declividade final. E daí agora com o botão direito em propriedades, lá na simbologia a gente vai carregar. Erra, não. Essa salva é diferente. Exportar, salvar como? Ela vai te salvar em GeoTIFF. Em propriedades. Aqui em estilo, carregar estilo. Lembra que a gente fez isso do zoneamento? A gente vai lá agora naquela pastinha da aula 3 também. Tem uma que é declividade em Brá. Aí vocês carreguem aquele arquivo. E ele já vai aparecer aqui a classificação certinha com as cores. Aí só dá um OK. Estilo, carregar estilo. Não deu. Ó, o meu tá dando algum erro.
Eu vou tentar gerar de novo aquele da declividade, para ver se é um erro. Ele tá dando algum erro na hora de a gente carregar o estilo. Tá. Eu vou tentar ver o que que aconteceu e daí depois a gente revê o que que aconteceu nisso, tá? Agora eu vou ensinar vocês como fazer. Podem fechar ali a caixinha de ferramentas. Depois, qualquer coisa, eu gravo um vídeo à parte, tá? Resolvendo esse problema e daí a gente manda para vocês. Para a gente fazer o perfil do terreno, a gente pode ir aqui em exibir. E aí ele tem uma ferramenta que é perfil de elevação. Aí ele vai mudar aqui o cursor, aqui em exibir, perfil de elevação. E aí aqui ele vai abrir umas novas opções para a gente ver a elevação do perfil. Aí agora lá no MDT recortado, aqui na barrinha esquerda, vocês vão clicar com o botão direito em propriedades e vão habilitar. Tá vendo aqui que na abinha esquerda ele tem elevação? Então vocês vão clicar em elevação e representar superfície de elevação. Aí dá um aplicar, um ok. Deixa eu só antes habilitar os outros. Clicando nessa primeira ferramenta aqui, ó, ele tem uma ferramenta capturar curva. Então, quando vocês clicarem de um ponto até o outro, clicar com o botão direito, ele deveria aparecer aqui a curva. Talvez o erro que está dando no nosso mapa é por causa disso. Ele deve ter dado algum erro na hora de a gente salvar. Tá vendo que ele está aparecendo reto aqui? Talvez é isso que está acontecendo de errado. Eu vou tentar remover esta. Ele está dando algum problema. Se ele está com problema nessa primeira camada aqui, que ele não está desenhando a elevação do perfil como ele deveria ficar, que é naquela imagem, talvez é por isso que ele está dando aquele erro que ele não está pegando o cálculo certo da declividade. Por isso que aquela classificação, como ela já está configurada, ela não tá funcionando. Então, possivelmente é isso que está acontecendo. Apesar de a gente ter conseguido extrair as curvas,
deve ter dado algum BO na hora da gente salvar e a gente não consegue extrair certo a elevação, tá? Vou ver o que que aconteceu com o arquivo e daí a gente termina isso na próxima aula. A gente recalcula a parte das declividades e faz o perfil de novo, tá? Então, vamos deixar isso para a próxima aula e vamos terminar o nosso mapa. Vocês mexeram mais alguma coisa lá na parte de impressão? Então, lembram lá onde que vai? Aqui no gerenciador de layout, mapa base, dá 2 cliques, ele vai abrir aquele mapa que a gente estava configurando. Lembram dos estilos que a gente estava criando naquela aula? Então, agora a gente vai configurar um estilo para a gente criar o mapa de localização. Então, de onde está a nossa marcação. Então, para configurar esse mapa de estilo, vocês voltam lá na configuração do QGIS. E daí, na base, eu vou deixar só a minha camada de municípios, por exemplo, para esse mapa. Vou tirar a imagem do Google Satélite e vou deixar só ele assim cinza. E daí a gente cria um novo tema. Eu vou salvar como mapa de localização. Vocês lembram lá como que cria o tema? E aí agora, voltando lá para nosso compositor de impressão. Lembra onde a gente adicionou o primeiro mapa? A gente vai lá, de novo, em adicionar mapa. Aqui na lateral esquerda. E a gente desenha um quadradinho. Deu certo? Não? Peraí, ajuda? O mapa que a gente vai representar. Então, se você estiver vendo uma escola do bairro, por exemplo, você quer mostrar a localização do bairro na cidade, em vez do mapa de Santa Catarina, você vai usar o mapa do município. Se for de cidade, vai depender conforme o mapa que vocês escolherem trabalhar.
Então, com o mapa aqui selecionado, a gente escolhe aqui seguir o modelo do mapa e coloca mapa de localização, para a gente garantir que quando a gente alterar lá no QGIS, ele não vai alterar aqui. E aí, aqui descendo mais um pouquinho, a gente vai aqui em visões gerais e clica no mais. Ele vai adicionar aqui enquadramento 1. Agora, com essa ferramenta aqui do lado, que é mover conteúdo do item, eu vou dar um zoom aqui até Freiburgo. Vocês podem também ajustar a escala. E aí, aqui em moldura do mapa, a gente vai escolher mapa 1. Então, tá vendo que apareceu um desenho vermelhinho? Ele vai destacar exatamente onde está o meu mapa 1. Então, por exemplo, aqui, se eu mudar o meu mapa 1 para outro lugar, ele já vai mudando automaticamente onde está a localização dessa informação. Então, se você vai mandar um mapa para alguém, vai produzir um mapa, que ele está mostrando especificamente um bairro ou um lote, e a pessoa não conhece a cidade e precisa se localizar naquilo ali, é muito bom ter essa visão geral. Então, essa visão geral você pode tanto colocar as rodovias, você pode colocar todos os bairros do município, conforme o que vocês quiserem representar. Todo mundo conseguiu deixar o destaque vermelhinho? Deixei 535, deixa eu deixar redondo. 500.000.
Eu vou deixar o modelo do mapa para vocês configurarem e deixarem próximo a esse modelo, tá? Vocês vão usar basicamente aquelas ferramentas que a gente usou no aquele outro dia. Eu vou achar onde que tá aquele modelo do mapa e daí vou colocar ali no grupo para vocês tentarem deixar o mapa de vocês parecido com a configuração daquele outro, tá? Aí eu vou ajudando vocês enquanto isso.